Fala, meus queridos, Davi Silveira aqui no canal da S-Tech, tudo bom com vocês? Galera, eu tô com esse notebookzinho aqui, ó, um NP 270E da Samsung. Essa máquina, esse equipamento chegou pra gente com defeito de não ligar. Ele não acendia nem o LED aqui, ó. Não acendia nem o LED, certo? O vídeo que eu vou fazer pra vocês hoje não é referente a esse problema. É referente a um problema que alguns outros técnicos devem já ter pegado nesse notebook. Que é o problema dele? O problema desse equipamento é porque após a gente fazer o reparo para ele ligar, a máquina, na verdade a máquina já havia sido mexida por outra assistência. Então a gente ficou sem chão, né, para dar um posicionamento para o cliente. Porque como foi mexido em muitos componentes, trocado componentes que não tinha nada a ver, ficou um pouco difícil o reparo, né? Então o que a gente fez? A gente conseguimos fazer o reparo da parte de fazer ele funcionar, porém algumas coisas ficaram sem funcionar. Uma delas foi a USB, certo? Então esse vídeo eu vou trazer para vocês esse macete da USB, o que a gente fez para ele poder voltar a funcionar as portas USB aqui da lateral, dessa lateralzinha aqui, ó, certo? E parou as USBs, vou colocar aqui no vídeo para vocês verem, ó. Parou as USBs dessa lateral. E aí só estava funcionando a USB principal da placa, né? A USB que é o rabicho não estava funcionando. Segue no vídeo aí que eu vou continuar explicando para vocês melhor aqui o que é que eu fiz para poder conseguir solucionar esse problema. Pronto, pessoal, aqui é a nossa fonte de bancada. A máquina já está energizada, né? Acendendo o LEDzinho verde lá. E vamos ligar ela aqui, dar a partida na máquina. Todo Samsung, né? Como vocês já sabem, após o equipamento estar energizado, né, ele demora uns segundinhos para poder a placa estar totalmente energizada para você ligar, para poder ele startar, certo? A máquina startou, deu imagem, já está iniciando o Windows ali, né? E aqui nós vamos para a nossa lógica, que aconteceu. Essa placa, meus queridos, ela já havia sido muito mexida, como eu disse para vocês, né? Alguns setores atrás, que essa placa também tem circuito atrás, o técnico anterior que pegou ela mexeu em muitos setores que não tinha nada a ver. E um deles ele danificou o setor que vai para o rabicho dos 5 volts. Como a gente não tem muita sucata dessa placa, então assim, lógico que isso daqui não é o correto, né? O correto é procurar o componente e fazer a troca do componente corretamente. Isso aqui é um ajuste para não ter que devolver o cliente a máquina sem as USBs funcionando, certo? Então isso aqui não é o correto. Não estou ensinando. Não estou dizendo que vai ficar dessa forma, estou dizendo que é uma forma que você pode mandar para o cliente caso você não tenha um componente para que seja trocado. O que acontece? Nós sabemos que todo equipamento ele precisa de 5 volts na USB, certo? Nessas entradas USB. Então o que acontece? Nessa entrada marrom, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, vou ver se eu consigo filmar, porque eu estou só com a mão aqui. Para filmar como tinha só com a mão e fazer as medições é um pouquinho complicado, mas vamos tentar fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na USB. Pronto, achei aqui um terrinho aqui. Não deu certo. Deixa eu ver se eu acho um terra. Rapaz, é meio chatinho de fazer, né? Pronto, achei um terra aqui. Pronto, pessoal, então toda USB ela necessita de 5 volts, certo? Então aqui estava morto a partir dos 5 volts. Então o que é que eu fiz? A gente foi medir, né? E verificamos que aqui chega os 5 volts na USB principal e estava funcionando. Beleza. Então o que eu preciso para que essa USB funcione? Somente os 5 volts. Então o que a gente fez? Então esse rabicho nós tínhamos que identificar primeiro qual a trilha dos 5 volts. E os 5 volts está nesse resistor bem aqui, ó. Não resistor não, capacitor. Ó. Você tá vendo? Agora ele tá chegando nos 5 volts, por quê? Porque não estava chegando nos 5 volts, né? Devido já ter sido mexido no circuito, como eu já disse. Outro técnico mexeu e danificou o circuito da USB. Então o que a gente fizemos? Identificamos que aqui é os 5 volts. Então seguimos a trilha e identificamos que esse cabo aqui, ó, o marrom, é o cabo dos 5 volts, certo? Então chega 5 volts bem aqui e ele vai liberar, fazer uma liberação para que as duas USBs funcionem,
certo? Então tava faltando esses 5 volts. O que nós fizemos? Cortamos o rabicho, certo? Ó, aqui no rabicho do notebook, né? Que fica ligado entre o power, né? Cortamos o fiozinho marrom, fizemos uma solda, né? Aqui, emendamos o fio e continuamos ele e pegamos 5 volts que vem do cooler, certo? Então vamos ver aqui o resultado final para vocês verem. Muita gente, eu mesmo já sofri com esse problema dessa máquina, com esse problema da USB, e ainda não tinha resolvido, porque eu não tinha um componente, né? E daí a máquina, ó, funcionando normal, viu? Para não ter ninguém dizer que foi problema, né? Que foi montagem ou que foi edição, mas não foi, foi ao vivo mesmo, ó. Certo? Então, pessoal, aqui é uma pequena solução, né? Você pode também procurar o componente, né? Eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês qual é o componente que deve ser trocado, né? Mas infelizmente eu tenho poucas sucatas dessa placa, então foi uma solução que eu dei ao cliente. Eu acredito, eu já tinha mandado para vários outros clientes somente com a USB da placa funcionando, né? Mas essa eu resolvi dar uma solução para o cliente, né? Porque é meio chato, né? Um equipamento somente com USB. Então tá aí, pessoal. O que é que eu fiz, né? Só recapitulando para vocês. Não chegava os 5 volts aqui, né? Então eu peguei, identifiquei a trilha, né? Que no caso é esse capacitorzinho aqui, ó. Isso aí é um capacitor, viu, pessoal? Não é um resistor, é um capacitor cerâmico, certo? Então peguei, identifiquei que não chegava voltagem nele, identifiquei a trilha, né? Que no caso é esse marronzinho aqui, ó. E aí cortei ele aqui, ó, e puxei os 5 volts. Você pode puxar de qualquer canto da placa, né? Eu resolvi puxar aqui do cooler porque é mais fácil, certo? Então, pessoal, é isso aí. Fica a dica aqui do canal DS Tech. E aí é o seguinte, pessoal, tamo junto. Se você quiser compartilhar, se inscreve aí no canal. Faz tempo que eu não posto vídeo, mas vou procurar sempre estar postando dicas para ajudar nossos parceiros, nossos amigos técnicos, né? A gente aqui não sabe muita coisa, mas estamos aqui para se ajudar. Um abração aí, tudo de bom.